Gravação iniciada. Obrigada, boa tarde a todos. Estamos aqui na continuação da nossa reunião de setembro de 2020 e vamos iniciar agora a nossa sessão. Estamos na reunião de setembro de 2020, estamos iniciando a sessão da parte da tarde, do dia 23 de setembro de 2020. E, então, aqui eu quero registrar aqui que estão presentes todos os conselheiros titulares e vamos, então, iniciar aqui. Temos sustentações orais para essa nossa sessão agora da tarde. Temos aqui, pelo meu controle, a sustentação oral por videoconferência dos processos 165 e 166. Deixa eu ver aqui de quem é. 165 e 166, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, e o interessado é Pilkington Brasil Limitada. E aí eu gostaria, então, de verificar se o representante do contribuinte, que é, deixa-me ver aqui, 165, 64, 65. Foi isso que eu falei, né? 65, 165, mas o meu 165 saiu, não saiu? Ah, não, o meu é 164 que saiu, desculpa. É 165 e 166. 165 e 166. Só tem aqui o pedido de sustentação oral para o 165, que é o advogado Dr. Felipe Brandão Dalla Torres. E aí, eu preciso, em relação ao 165 e 166, há um pedido de acompanhamento da Procuradoria. Então, nesse momento, para 165, vamos pedir para que os dois patronos entrem, o representante do patrono do contribuinte e o representante da Fazenda Nacional, que em relação ao processo 165, existe aí uma coincidência de videoconferência do patrono do contribuinte e acompanhamento da Fazenda Nacional. Então, eu peço, por favor, que o apoio verifique se já estão presentes aí os representantes, tanto da Fazenda como do contribuinte, por favor. Presidente, tanto o patrono quanto a procuradora está aguardando. Pois não, podemos então começar. São de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, né? Então vamos... Pode sim, por favor. Obrigada. Itens 65 e 66 da pauta. Doutor Felipe Dalla. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do Estado. Itens 165 e 166 da pauta. Doutor Felipe Dalla. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do Estado. O acompanhamento também a sustentação oral é só para o 165, não é isso? Exatamente. Não, os dois, desculpe, os dois vão acompanhar. É a mesma matéria, né? Então, ficaria meio... Doutora Patrícia, procuradora da Fazenda Nacional, peço retificando aqui, a sustentação, a videoconferência do 165 e 166, e também o acompanhamento 165 e 166. Uhum. Convocados, presidente. Obrigada. Vamos aguardar. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Doutora Patrícia, boa tarde. A sua voz está um pouquinho... É bom colocar para os dois colocarem lá, diminuir naquele cantinho, qualidade, diminuir a qualidade, que aí melhora um pouco o desempenho, certo? Boa tarde, senhores conselheiros, muito bom revê-los. Boa tarde.
Boa tarde. Então, doutores Felipe e Patrícia, né, os representantes da Fazenda e do contribuinte, respectivamente, eu vou... Então, vamos começar o julgamento. É acompanhamento da procuradora e a sustentação oral, certo, por videoconferência do patrono do contribuinte. Então, vamos começar pelo... O conselheiro já vai fazer o relatório, né? Começa pelo relatório, e aí o senhor então vai ter que anunciar a procuradora acompanhando. Por favor, conselheiro. O contribuinte é Pilton Brasil Limitado. Passa o relatório, presidente. Pois não. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Tem algum som vazando? É o patrono. Fecha o seu microfone. Isso. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acordo tal proferido tal data, que deu provimento ao recurso voluntário nos termos do dispositivo a seguir reproduzido. Aí eu transcrevo o dispositivo do acordo e a ementa e digo: o recurso visava discutir as seguintes matérias: competência da Justiça do Trabalho para execução de contribuições previdenciárias e previdenciárias e previdência complementar. São duas matérias. Em exame preliminar de admissibilidade, contudo, a presidência da Câmara de Origem deu seguimento ao apelo apenas em relação à segunda matéria, previdência complementar. Em suas razões, quanto à matéria devolvida ao colegiado, a Fazenda Nacional aduz em síntese que a interpretação conjunta dos artigos 195 e 2001, parágrafo 11 da Constituição é de que o termo folha de salário para fins de cálculo da contribuição para a Seguridade Social abrange a totalidade dos créditos efetivamente pagos, devidos ou creditados ao empregado em razão do contrato de trabalho, que, em consonância com a Constituição, a Lei 8.212 de 1991 define a base de cálculo da contribuição como sendo o total da remuneração paga, acreditada ou devida a qualquer título, que, por sua vez, o artigo 28 da Lei 8.212 de 1991 define o conceito de salário de contribuição também de forma abrangente, que é o parágrafo 9º do mesmo artigo 28, incluindo o conceito de salário de contribuição os pagamentos relativos a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade dos empregados e dirigentes, que, na hipótese dos autos, é cristalino que o programa implantado pela empresa não é ofertado a todos aqueles que compõem o quadro funcional, que, portanto, não se enquadra na hipótese de exclusão do conceito de salário de contribuição. A contribuinte foi certificada do acordo do recurso voluntário e apresentou contra-razões de folhas tais, nas quais propugna pelo não conhecimento do recurso. Que sobre a matéria previdência complementar, o acordo recorrido, quanto ao mérito, adotou dois fundamentos de decidir distintos: desnecessidade de disponibilidade dos planos de previdência complementar aberto a todos os empregados, e B, ainda que se superasse esse obstáculo, o plano foi disponibilizado à totalidade dos empregados. O recurso, portanto, não teria atacado todos os fundamentos autônomos do recorrido, que não haveria divergência entre o recorrido e o paradigma. Quanto ao mérito, sustenta a manutenção do recorrido com base em síntese nos seus próprios fundamentos. É o relatório, presidente. Som. Obrigada. Podemos passar, então, para a sustentação oral? Aí, por favor, doutor Felipe, o senhor tem, então, 15 minutos. Ok. Boa tarde a todos, senhor relator e demais conselheiros. Vou tentar ser breve aqui, né? Acho que como já bem relatado, sobre o tema aqui discutido no recurso especial da Fazenda Nacional. No recurso voluntário, uma boa parte das contribuições exigidas inicialmente na auto de infração já foram afastadas. Dentre elas, ficou a contribuição exigida sobre valores pagos a título de previdência complementar.
E sobre esse ponto, o artigo 28, parágrafo 9º, letra P da Lei 8.212 de 91, diz que o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, ou seja, independente se aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade dos empregados e dirigentes, observados no que couber o artigo 9º e 468 da CLT. Então, a própria lei ela afasta a incidência da parte previdenciária sobre tais pagamentos de tais verbas. E é justamente sobre essa verba específica que está sendo exigido aí o pagamento da contribuição previdenciária. Importante ressaltar que no recurso especial da Fazenda Nacional, ele deixou de atacar um fundamento específico que foi utilizado pelo acórdão recorrido. O acórdão recorrido, ele deixa bem claro que aqui trata-se de programa aberto e o importante, que é o requisito, que ele foi aberto a todos os empregados. Então, aí no recurso especial da Fazenda, isso não foi atacado, ou seja, de que o contribuinte não teria restringido esse programa de previdência complementar a certos empregados. Tá? Então, de acordo com o acordo recorrido, colocando aqui os dois fundamentos, tratando-se de modalidade de previdência complementar em regime aberto, não há necessidade de disponibilização dos planos de previdência complementar à totalidade dos dirigentes e empregados. Mas mesmo que esse fosse o caso, o que não é, foi verificado e foi mencionado no acordo de que sim, foi disponibilizado a todos os empregados, não somente a dirigentes ou uma classe de trabalhadores da empresa. Tá? Então, aqui uma parte importante a se ressaltar é que esse ponto em específico, qual seja, de que o acordo recorrido reconheceu que foi disponibilizado a totalidade dos empregados, sequer foi atacado no recurso especial. Peço vênia aqui para ler uma parte do acordo recorrido pela Fazenda. De acordo com os documentos juntados pela recorrente, no caso o contribuinte, na ocasião do recurso voluntário, e relatório fiscal, os valores não foram pagos como contraprestação pelos serviços colocados à disposição pelos segurados. Ressalta-se que, mesmo se entendendo pela obrigatoriedade da extensão a todos, constata-se que não houve impedimento de adesão para nenhum dos segurados efetivados na empresa. E o que também ficou bem claro e demonstrado documentalmente na impugnação são os métodos em que a empresa adota para divulgar isso a todos. Então, sejam em palestras, em programas que são estabelecidos todo ano para explicar, expor esse programa também para os novos funcionários. Continuando aqui, a decisão recorrida também reconhece que a questão é a diferenciação entre dois grupos. Então, aqui, na verdade, ele, na decisão recorrida, foi identificado que é exposto a totalidade dos empregados e que apenas uma divisão de um programa que é destinado a um grupo de funcionários e um programa específico destinado a outros funcionários, conforme a faixa salarial, mas que o programa ele pode ser aderido a todos. E essa questão da disposição da empresa não ter cumprido a disposição a totalidade dos empregados, ressalto mais uma vez, em que pese ter sido reconhecido no acórdão da instância anterior, isso não foi confrontado pela Fazenda Nacional
quando da interposição do recurso especial. Isso também nos diz que fica muito claro que o precedente utilizado, né, o acordo paradigma utilizado também pela Fazenda, ele não tem nenhuma consonância com a matéria aqui discutida. A Fazenda, ela apresenta aqui um acórdão que ele faz simplesmente traz as diferenças do que seria um plano aberto e um plano fechado de previdência complementar, tá? Mas aqui a gente não está discutindo se seria um plano aberto ou fechado. Tanto é que o acordo recorrido já reconhece que é um plano aberto. A questão aqui é se existe alguma prova que foi apresentada pela Fazenda de que ele não seria um plano divulgado e aberto a todos. Então, o acordo paradigma que foi trazido simplesmente discute se, no caso em questão, teria sido um plano aberto ou fechado. Então, da leitura do acordo paradigma, não é possível nem mesmo identificar se o plano de previdência complementar lá é tratado como aberto ou fechado. Então, não somente por essa falha, né, do recurso fazendário, é que a gente fica claro que não existe divergência jurisprudencial. Enquanto o acórdão recorrido ele versa sobre a incidência da contribuição sobre verbas pagas a título de previdência complementar extensível a todos os empregados, mas que se diferenciam quanto aos requisitos dos planos, o acórdão trazido pela Fazenda como paradigma, ele trata apenas de um plano de previdência complementar limitado a certos diretores, gerentes que não são empregados. Então, não tem qualquer semelhança aqui com o caso em questão. Então, acho que trazer esse ponto para rediscussão agora, em sede de recurso especial, não existe aqui cabimento legal. O acórdão paradigma que foi trazido, ele não versa sobre a mesma situação, então não há que se falar aqui em divergência de entendimento do Conselho. E mais um ponto que eu queria mencionar, vou pegar aqui o dispositivo. Na verdade, acho que é o ponto que eu já mencionei, que é o do artigo 28, parágrafo 9º, a linha P da Lei 8.202 de 91, que expressamente a lei ela estabelece a não inclusão do pagamento desses valores, seja num plano fechado ou num plano aberto, na base de cálculo da contribuição previdenciária, e ainda mais aqui no caso em que não existe essa divergência de entendimento se ele está disposto a uma parte ou a todos os empregados, na medida em que isso já foi reconhecido na instância anterior e não foi, mais uma vez ressalto, não foi objeto de contestação pela Fazenda. Então, diante do exposto, não é demais assinalar o correto entendimento do acórdão recorrido, né, no sentido de que o plano de previdência complementar em regime aberto ele não deve ser incluído na base de cálculo, ainda mais no caso em que foi comprovado em que ele foi disponibilizado a todos os funcionários, que é o único requisito disposto na Lei 8.212. Então, diante do exposto, que se requer tanto no julgamento do tema, são dois temas, né? 165 e também do 166, sendo que o 165 ele versa sobre a obrigação principal e o 166 sobre a obrigação acessória. Então, requer-se a manutenção do acórdão
recorrido pela Fazenda Nacional para reconhecer a não incidência da contribuição sobre essas verbas pagas a título de previdência complementar, bem como que não houve nenhum equívoco na parte do cumprimento de obrigação acessória, na medida em que, se não há incidência, também não deveria ter sido declarado em GFIP, que é a declaração pertinente aí à época, não deveria ter sido declarado esses valores como devido. Não havendo se falar, então, em não cumprimento de obrigação acessória ou preenchimento incompleto. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Felipe. Podemos, então, passar para o voto? A procuradora está acompanhando? A procuradora, ela pediu para acompanhar. Vamos só verificar aqui, que eu acho que ela ficou cinza. Parece-me que ela está sem... Aí eu peço só para os conselheiros que não são os relatores... isso que eu ia pedir para desligarem os microfones, só porque parece que está fazendo um ruído. Eu pergunto se a procuradora está presente aqui para acompanhar. Estou presente, estou acompanhando, presidente. Ok. Só está porque estava aparecendo cinza aí, eu achei que tivesse perdido o contato. Podemos, então, começar, né? Vou começar o voto, ok? Vamos voto, então, presidente. O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto às objeções feitas pelo contribuinte em sede de contrarrazões, estas não procedem. Não procedem. Com efeito, os fatos apresentados pelo contribuinte, mesmo que admitido como verdadeiro, o que aqui se faz apenas para argumentar, não impediria o conhecimento do recurso, podendo eventualmente influenciar na decisão quanto ao mérito. O fato é que aqui eu estou me referindo a essa alegação de que teria, segundo ele, um segundo fundamento do recorrido, que seria a admissibilidade de que o plano teria sido oferecido à totalidade dos empregados, o que é controverso, né? O fato é que no cotejo entre o recorrido e o paradigma fica patente a divergência de interpretação. Enquanto no recorrido se entendeu que após a Lei Complementar 109, a obrigatoriedade de que o benefício seja oferecido à totalidade dos empregados e dirigentes restringe aos planos de previdência em regime fechado, no paradigma prevaleceu o entendimento de que, independente do regime aberto ou fechado, o benefício seja extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes. E é quanto a esse ponto, precisamente, que reside a divergência, eu conheço do recurso, presidente. Bem, vou tomar, então, conhecimento, certo? Que havia uma questão, né, conselheiro Pedro Paulo? Então, o conselheiro Pedro Paulo conhece do recurso. Conselheiro Mário. Presidente, assim como o conselheiro Pedro Paulo, eu vejo que o acórdão paradigma ele é genérico, ele não faz restrição a plano aberto ou plano fechado e entende que os requisitos para um e para outro devem ser atendidos da mesma forma, portanto, eu acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar no conhecimento também. Eu sempre tenho um entendimento de conhecimento um pouco mais alargado, então eu vou conhecer também. Conselheira Ana Cecília, desculpa. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu estou examinando um ponto aqui, rapidinho. Enquanto isso, eu vou só desligar o ar aqui. É nessa sala mesmo. Está muito gelado. Vou acompanhar o relator. Certo. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação... são os dois, né? São os dois. Estamos julgando os dois juntos, não é isso? Também fez uma sustentação oral para os dois, pelo que ele disse no final, certo?
que é a mesma problemática, não é isso? A mesma matéria. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Certo. Presidente, quanto ao mérito, se me permitir, eu vou resumir o voto, porque o fundamento do meu voto, embora seja mais extenso, digamos assim, é na essência o mesmo do acordo recorrido, né, de que a partir da lei complementar, porque trata-se efetivamente, isso é incontrovérsia, de plano de previdência aberta, o Itaú-Prev, né, certo? E a partir da lei complementar 109, né, nos termos do caput, eu vou ler aqui, vou ler rápido. Né? Quanto ao mérito, tratando-se de previdência complementar aberta, como neste caso, consolidou-se na jurisprudência administrativa o entendimento de que, observados os requisitos pela lei complementar 109, fica afastada a incidência da contribuição sobre essa vantagem, aplicando-se à linha P do parágrafo 9 do artigo 28 da lei complementar, somente naquilo que contraria o disposto na lei complementar. Cito como exemplo, o acórdão tal, que é da relatoria da presidente, né, é que a partir da emenda constitucional número 20, a própria Constituição criou a possibilidade de que esse pagamento deixasse de integrar a remuneração dos trabalhos, cito o dispositivo, ou seja, no regime de previdência privada, o regime é regulado por lei complementar, e as condições para que as contribuições ao custeio do plano de benefício deixem de integrar a remuneração dos trabalhos ficam reservadas à lei ordinária. Antes mesmo da lei complementar número 20, a lei 8.212 já previa que a contribuição destinada à previdência complementar as contribuições pagas pela empresa em benefício de empregados e dirigentes em regime aberto e fechado não integrava a base de cálculo da contribuição destinada à previdência, desde que atendidos os requisitos previstos na linha P do parágrafo 9. Sobreveio, que um deles era que fosse oferecida a totalidade. Sobreveio, todavia, a lei complementar 109, que também estabeleceu condições para que as contribuições pagas, regime privado de previdência, deixassem de estar incluídas entre as hipóteses de incidência da contribuição destinadas à previdência social, derrogando a linha P do parágrafo 9 do artigo 28 naquilo que não lhe é compatível. Aí eu cito aqui o dispositivo. E neste ponto é importante frisar que a lei complementar 109 distingue a previdência privada complementar fechada da aberta. O artigo 16 dessa lei, ao tratar especificamente da previdência complementar, reza, aí aqui cita que seja oferecida a totalidade, na fechada, né? Como se vê, o artigo da lei complementar 109 reproduz, quanto ao ponto, aquilo que já constava na linha P do parágrafo 9 do artigo 28. Já sobre a previdência complementar aberta, a questão é tratada no artigo 26, eu cito. Eu digo, note que, embora o artigo 26 refira a grupos de pessoas constituídas por uma ou mais categorias específicas, em momento algum exige que o benefício seja estendido a todos os empregados ou dirigentes da empresa, diferenciando nesse ponto da Lei 8.212. Cuidando-se agora do caso em apreço, aí eu reitero que se trata de previdência complementar aberta e, portanto, na esteira da nossa jurisprudência, eu estou dando provimento ao recurso, negando, perdão, o recurso da Fazenda no mérito. Obrigada. O conselheiro, então, já voltamos ao conhecimento, está negando o provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho mesmo. Desculpe. Seguindo aqui na minha sequência aqui, eu estou fazendo uma colinha para não errar por causa da dispersão aí dos quadradinhos. Conselheiro Ana Cecília, desculpe. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Também acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, são os dois, né, conselheiro? Nós estamos Os dois, outra né? história. Certo. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
também aqui, o 165 e 166, por unanimidade, conhecer no mérito, negar-lhe provimento. Então, aí o resultado de 165 e 166. Eu agradeço, então, a presença do patrono, boa tarde, peço ao nosso apoio a gentileza de acompanhá-lo até a saída da sala. Agora, então, vai ter acompanhamento da doutora Patrícia, né, que é a procuradora. Eu vou, então, passar, viu, como tem o seu acompanhamento. Nós não temos mais sustentações orais agora à tarde, e a senhora já está aqui, aí, então, vamos passar para eu pergunto se é possível passar para o 146, 147, 149 e 168. Eu vou dizer agora o que de cada um. 146, porque está pedido acompanhamento da procuradora, e aí a gente já varia isso e depois veríamos aí o curso normal da nossa pauta. O 140... Presidente. Sim. Só um minutinho para ver se a gente vê a doutora Patrícia, a procuradora, pedir para ela... não sei se ela está nos ouvindo. Abaixou muito a resolução da... Eu estou ouvindo, é porque a gente não está conseguindo ver você. Feche a câmera da senhora e abra novamente para ver se a gente consegue enxergá-la. Vamos ver. Para mim, eu estou aqui na tela. Vocês estão vendo, gente? A sua qualidade de vídeo. Nós não estamos. Nós não estamos vendo. A conselheira Ana Paula disse que se tiver algum outro dispositivo usando câmera... Peraí. A consultora vai assim. Agora, vamos ver. Deu certo comigo mais cedo lá, né? Vou fechar tudo que eu tenho aqui no computador. E eu jurando que estava certinho aqui, ó. A gente aqui, a gente vai aprender, depois que a gente aprender, eles mudam tudo, aí a gente tem que... e eu não sou das melhores nessa área de tecnologia. Quando a gente aprender tudo do 4G, aí vem o 5. Os senhores estão me vendo agora ou não? Não, ainda não. Será que se eu entrar na sala e sair de novo? Talvez entrando e saindo de novo, melhor. Ligando as outras coisas. E aí a gente pede para o apoio reconduzi-la aqui para a sala. Então vamos lá, vou começar tudo de novo. Vou tentar fazer o mais rápido possível para não atrapalhar a sessão dos senhores. Nossa. Então, apoio, poderia depois reconduzir a procuradora Patrícia aqui para a nossa sala, por favor? Então, só recapitulando, eu só vou, então, enquanto isso, dizer o que é o meu plano aqui da gente fazer. O 146 e 147 são do conselheiro Mário, né? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E o 149 da conselheira Ana Paula, Ajinomoto do Brasil, embargo, né? E o 168, que são os que a procuradora pediu o acompanhamento, da conselheira Ana Cecília Manhães Moreira Sociedade. Podemos fazer isso? Seguir essa sequência? Então tá, obrigada. A gente faz isso assim que a procuradora entrar. Esse meu Ajinomoto, ele estava com vista para o Mário, né? Esse é aquele que a gente estava discutindo. Sim. Eu não, não ficou registrado as vistas, você lembrou bem. Mas eu coloquei uma colinha. Eu fui nas pautas para trás e fui vendo o que era a vista para botar, senão a gente se perde. Eu tenho aqui a decisão. Assim, o que a gente registrou, certo? Então, aqui nós temos vários aqui que realmente o Wesley me avisou isso, que estava com uma questão no sistema que não estava pegando. Então, Águas de Nova Friburgo, por exemplo, eu nem falei nada, era vista, mas era a vista sua, né, Ana Paula? E aí, como você não estava aqui à tarde, acabou, nós julgamos, foi o Águas de Nova Friburgo, e foi depois, agora nós temos exatamente, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Eu tenho até aqui já, eu já fiz uma colinha e coloquei o que nós decidimos na vista, assim, para ver o que a gente já julgou, porque é ruim a gente julgar um processo de vista sem saber o que... agora apareceu as suas iniciais. Abre a câmera aí. Agora vamos abre a câmera e o microfone, Patrícia. Ih, tá cinza, ai meu Deus.
Procuradora? Doutora Patrícia, está ouvindo? Está ouvindo? Tem que abrir o microfone. Estou ouvindo e vendo os senhores. Mas nós não estamos vendo a senhora. Oh, meu Deus. E minha câmera está até ligada. Nós temos que desligar a câmera, não é não? Oh, gente. Patrícia, deixa eu te falar. Se por acaso abriu tua câmera, você abriu outro aplicativo como o Zoom, qualquer aquele de mensagem, até aquele que você conversa dentro da procuradoria, qualquer um desses tem que fechar. Entendeu? Eu estou só com o e-mail aberto. Deixa eu fechar meu e-mail da procuradoria. Também. Se for o e-mail do Google, ele tem um programa que abre a câmera. O Jitsi tem isso, ele não pode ter nenhum programa que utilize a câmera. Nossa, que exigente. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, eu peno. E na hora que você abaixou a qualidade do vídeo, você colocou ele baixa definição ou aquele largura de banda baixa? Que eu acho que se você colocar o mais baixo de tudo também, acho que você não aparece. Então vamos lá. Onde é mesmo esse negócio do... Nesses três quadrados, nessas três bolinhas aí que tem à direita embaixo. Isso, aí eu vou... Vai lá gerenciar a qualidade, não é? Qualidade. Aí vai andando com as bolinhas, com a... Baixa definição. Isso. Feito. Tem mais uma coisa também que dá para fazer. Você bater ali nos 3 pontinhos, ir na configuração e ver se está pegando a tua câmera integrada. Você está usando a câmera do notebook ou você pôs uma câmera extra? Não, notebook. Então, você vai em configurações ali, você vai selecionar a câmera da webcam, tá vendo? Integrated. Aí, normalmente, tem 2 tipos, 2 resoluções. As duas são integradas, escrito webcam. Você pode mudar de uma para outra para ver se sem querer desconfigurou e escolher a câmera do teu notebook. Gente, por isso que tem que tentar tudo isso num processo que não é sustentação oral, senão... Realmente. E você estava aparecendo? Eu cheguei a aparecer? Sim, eu até mandei tchauzinho para você. Sim, você apareceu. Então, será que foi quando eu mudei o Wi-Fi? Eu pus o Wi-Fi do meu celular, porque tá todo mundo na casa usando o Wi-Fi, né? Não, isso não. Eu fiquei com receio dele começar a falhar, que não aguentar, que é 2 em aula, eu no trabalho. Deixa eu voltar pro Wi-Fi. Você tá... Enquanto isso, eu vou dizer o 146 e 147, que era do conselheiro Mário, né? Só para recordar aqui, era a vista, né? Vista para a conselheira Rita, convertida em vista coletiva. O relator votou por conhecer do recurso especial e no mérito por negar-lhe provimento, acompanhado pelos conselheiros Pedro Paulo e Maurício. Divergiram quanto ao mérito os conselheiros Ana Paula, Ana Cecília e João Vitor. Neste ponto, houve pedido de vista, não votaram os demais conselheiros, certo? Confere? Todo mundo. Alguém lembra? A Ana Paula lembrou. Eu lembrei que eu tinha anotado todas as vistas e eu tô com peguei esses resultados, porque depois é importante aqui a gente, para pelo menos ter uma ideia do que foi decidido. Esse é o 146 e 147 que a procuradora veio acompanhar, um deles, é uma parte. Senhores estão conseguindo me ver? Não, ainda não.
bem, eu vou ficar tentando aqui mexer e me familiarizar com os dispositivos, mas fiquem à vontade quanto a... Certo. Obrigada pela paciência. A senhora doutora Patrícia está ouvindo, então, está nos ouvindo. Então, eu já falei aqui, não sei se a senhora ouviu, o que tinha acontecido à vista, né? Os dois processos, 146 e 147. Estamos aqui no julgamento 146 e 147, que foi pedido acompanhamento por parte da Procuradoria. O contribuinte é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e esses processos saíram com vista, e vista para a conselheira Rita. E foi convertido em vista coletiva, o relator votou por conhecer do recurso especial e no mérito por negar reprovimento. O relator, conselheiro Mário, acompanhado pelos conselheiros Pedro Paulo e Maurício, divergiram quanto ao mérito os conselheiros Ana Paula, Ana Cecília e João Vitor. Neste ponto, houve o pedido de vista, que foi o pedido de vista da conselheira Rita. Agora sim, Patrícia. A doutora Patrícia agora apareceu. Apareci? Apareceu. Apareceu. Então, eu já fiz um resumo do que nós temos até agora, né, no julgamento, e foi o visto da conselheira Rita. Por favor, conselheiro Mário, pode fazer a essa altura, não é nem muito resumo, porque eu já não me lembro exatamente, porque é tanto processo, né? Presidente, eu vou dar uma passada bem rápida, não é nada de... Aliás, eu ia dizer que não era nada de excepcional, mas é justamente aqui o auxílio excepcional. É essa rubrica que está em discussão, tá? Então, vou fazer uma leitura rápida aqui. Na medida que eu for lendo, eu vou passando aquelas partes, pulando aquelas partes que não são tão necessárias. Então, nós temos aí um auto de infração contra a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, né? De acordo com o relatório fiscal, os fatos geradores são, dentre outros, valores pagos a título de auxílio excepcional aos segurados empregados, e aí eu trago o acórdão, a emenda do acórdão de recurso voluntário, que obviamente não acolheu as razões do recurso, né? Então a decisão foi no sentido de dar provimento ao recurso nos termos para julgar improcedente os lançamentos só de custeio e educação, mantendo todos os demais lançamentos. Então daí dá para ver que tem mais coisas além da educação e o auxílio educacional. Aqui só em discussão, educacional não, auxílio excepcional. Em discussão, né, o contribuinte trouxe mais matérias, né, mas em discussão nós só temos o que foi denominado no despacho como da divergência quanto à inclusão dos valores pagos aos segurados a título de auxílio excepcional. O contribuinte, ele traz, e eu acho que a gente, não sei, mas imagino que a gente já ultrapassou essa questão, mas ele traz um acórdão, acórdãos paradigmas que se prestam efetivamente a demonstrar essa divergência. Um deles, salvo engano, se eu não estou enganado, diz, né, trata dessa rubrica como se fosse uma rubrica similar ao auxílio creche, né, e são esses os fundamentos do recurso do contribuinte, né. A Fazenda Nacional, obviamente, se contrapõe a todos os argumentos do contribuinte, inclusive por considerar que essa verba não está expressamente discriminada na linha Q do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212. Eu me lembro que, quando a gente discutia isso na sessão anterior, conselheira, eu citei até que existia, que no contribuinte, ou um dos acordos trazidos como paradigma falava, né, tratava de uma decisão do STJ. A decisão do STJ, obviamente, não se refere a auxílio excepcional, mas trata lá, salvo engano, do auxílio creche. Enfim, presidente, por ser uma rubrica que não é prevista expressamente no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 como parcela não integrante do salário de contribuição, eu estou afastando as razões recursais do contribuinte e, embora conheça, eu estou negando provimento ao seu recurso. Obrigada.
Vamos então passar todos já tinham proferido seu voto, né? Isso. Então, foi acompanhado pelo conselheiro Pedro Paulo e pelo conselheiro Maurício, não é? E aí divergiram, deixa eu colocar aqui, foram acompanhados pelo Pedro Paulo e Maurício e divergiram a conselheira Ana Paula e a conselheira Ana Cecília e a conselheira João Vitor. E aí houve pedido de vista a conselheira Rita. Além de ser revisora, ela também era na sua vez de... Eu pedi vista que eu fiquei na dúvida sobre a natureza da verba, né? A gente discutiu se seria verba indenizatória na época do debate, e porque também eu tinha feito um voto há um tempo atrás sobre auxílio babá, onde, inclusive, eu até citei um ato da PGFM, que, internalizando o entendimento, né, da interpretação que eu fiz acerca da jurisprudência do STJ sobre o tema, que o STJ ele entende que tanto o auxílio babá quanto o auxílio creche, eles possuem essa natureza de ser uma verba, na verdade, indenizatória a partir do momento em que é um valor pago pela empresa para poder indenizar, entre aspas, o empregado, no caso da empresa não disponibilizar a sua própria creche conforme é exigido pela CLT, né, o artigo 389 da CLT fala que a partir de uma quantidade de empregadas mulheres, a empresa tem a obrigação de disponibilizar a creche e também cuidadores para os filhos durante esse período, e aí o artigo 28, parágrafo 9º, quando ele fala também do auxílio creche, ele traz essa dicção no sentido de que aí o parágrafo 9º, na verdade, ele traz uma limitação de idade, mas a CLT, quando ela trata no parágrafo 1º e 2º especificamente, ela já não faz tanto essa questão da idade, ela trata de uma questão da amamentação, mas aí no caso do auxílio do excepcional, eu até entenderia, independente de critério de idade, mas mais pela necessidade do assistido, de que essas verbas também poderiam assumir a mesma natureza de auxílio creche ou auxílio babá, no sentido de ser uma verba paga para o empregado, para que ele possa participar, né, para que ele possa trabalhar durante aquele período, deixando, então, o assistido com uma outra pessoa, já que as condições exigiriam dessa forma. Só que tanto o parecer quanto a jurisprudência que eu olhei sobre o tema, e ora a jurisprudência também enfrenta esse auxílio excepcional como sendo despesa de tratamento médico, né, e dentro daquele outro dispositivo, então, do parágrafo 9º do artigo 28, que trata, né, de assistência médica prestada ao trabalhador e ao empregado, aos seus dependentes, todas as decisões, elas condicionam a não incidência da contribuição previdenciária ou a não caracterização desses valores como remuneração, a comprovação das despesas relativas. Então, quando a gente trata da creche, ela exige que o empregado apresente a despesa com a creche para poder justificar, então, esse reembolso. Quando a jurisprudência ela trata como tratamento médico, esse valor ofertado, ela exige, então, a apresentação das despesas médicas para fins como se fosse, então, de reembolso. E analisando o caso concreto, e até diferente do que eu julguei nesse outro processo que a gente analisou, o auxílio babá, nesse caso, não há no processo nenhuma comprovação das despesas por parte das pessoas que recebiam esses valores. Na verdade, esses valores eram pagos inicialmente por meio de uma deliberação da empresa, e depois, até para o período abrangido, ele foi pago até por um reconhecimento de um dissídio coletivo, firmado, então, na Justiça do Trabalho, que foi instada a se manifestar sobre esse acordo coletivo, mas ele era pago em valor fixo, muitas vezes de forma retroativa, e sem a contraprestação, sem a necessidade do empregado, então, fazer a demonstração dessas despesas para fim de recebimento. Então, considerando que no processo não tem nenhuma comprovação das despesas, e considerando, então, que o artigo 8º, parágrafo 9º, quando ele fala do auxílio creche,
ele fala com a despesa devidamente comprovada, ainda que eu entenda que essa verba ela possa assumir em alguma ocasião, né, um valor pago a maior em razão da necessidade exigida nesse caso concreto, a falta da comprovação dessas despesas ou ao menos a menção no acordo coletivo de que essas despesas deveriam ser apresentadas pelo contribuinte, vai ser uma condição que vai me levar a acompanhar o relator nesse presente caso, e aí eu acompanho pelas conclusões, não porque eu entenda que a verba não está expressamente prevista no artigo 28, mas sim por entender que nesse caso concreto eu até poderia equipará-la a tratamento médico ou auxílio creche, mas diante da não comprovação dessas despesas ou dessas condições, eu acompanho o relator pelas conclusões. Bem, obrigada. Embora nós tenhamos aqui já o registro dos votos, né? Tendo em vista que sempre no retorno das vistas são trazidas considerações, eu já vou até pelo fato da sessão estar gravada, enfim, eu vou tomar os votos dos conselheiros. Os conselheiros que quiserem só dizer que reiteram. Então, o conselheiro Mário, então, conheceu do recurso e, no mérito, negou o provimento desse recurso. Conselheira Ana Paula. Vou manter, né, o voto que eu já tinha tido, eu abro a divergência e mantenho. Conselheiro Pedro Paulo. Mantenho meu voto, acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Mantenho meu voto, presidente. Conselheiro Maurício. Mantenho o voto, a gente não pode relator. Conselheiro João Vitor. Eu mantenho também, acompanho a divergência. Ok. E aí eu acompanho também o relator. Então ficou, a conselheira Rita já declarou o seu voto, né, era revisora, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula, né, Ana Cecília e João Vitor, que lhe deram provimento. E a conselheira Rita votou pelas conclusões, certo? Então, isso é para o 146 e 147, ok? Não, presidente. O 147 é obrigação acessória e tem algumas nuancezinhas que eu gostaria de explicar para o colegiado. Porque nós registramos o 146. Isso. Então, no 147, é obrigação acessória de GFIP, deixa eu só confirmar aqui. Ops. Exatamente, é o AI 68, né? E o contribuinte ele discute efetivamente a verba no AI 68. Eu conheci do recurso do contribuinte porque efetivamente essa verba no acórdão recorrido ela é discutida, então eu não vi por que não conhecer do recurso do contribuinte. No caso do recurso do contribuinte, que eu acho que deve ser tratado em primeiro lugar, eu estou dando provimento, acompanhando, levando para o acórdão, para a decisão de obrigação acessória, né? A mesma ainda não está assim, não tinha feito dessa forma, mas a única coisa que eu vou fazer para negar provimento ao recurso especial do contribuinte é dizer que na obrigação acessória eu estou reproduzindo o resultado da obrigação principal, né? E com relação ao recurso da Fazenda Nacional, o recurso da Fazenda Nacional é única e exclusivamente a questão da retroatividade benigna, é a aplicação da súmula CAF 119, portanto eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Então minha decisão é por conhecer e negar provimento ao recurso especial do contribuinte, aplicando o resultado da obrigação principal, e conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional com relação à questão da retroatividade benigna. Espera aí, conselheiro Marinho, em relação ao RESP do contribuinte, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A matéria, você, então, conhecer e... A diferença aí, presidente, é que eu vou ajustar o voto para colocar que, em se tratando de obrigação acessória, eu só vou reproduzir o resultado da obrigação principal. Não vou entrar em nenhuma questão de mérito.
tá? Tem questão de mérito no voto, mas eu vou excluir, eu não sabia qual seria o resultado aqui do julgamento, eu vou excluir e dizer que, assim, do mesmo modo, eu excluiria, e se tivesse, se o contribuinte tivesse sido, se tivesse reconhecido, né, se o recurso dele tivesse sido provido, eu também proveria na obrigação acessória. Ok. Então, o conselheiro... Vou votar primeiro o recurso do contribuinte, né? Em relação ao recurso especial do contribuinte, o conselheiro está conhecendo, no mérito, negando. Embora até seja a mesma questão, eu vou tomar os votos. Conselheira Ana Paula. Eu vou manter, então, né, meu posicionamento da mesma forma que no anterior. Conselheiro Pedro Paulo. Eu eu queria questionar, não sei se é pertinente, mas porque no caso me parece que o fundamento do voto do relator é diferente, se nesse caso a conselheira Ana Paula não... Porque eu exatamente estava pensando aqui nisso, quer dizer, como você está apenas reproduzindo o resultado, não é? Se não seria o caso de quem ficou vencido da outra vez, reproduzir. Eu estou só levantando a questão, não tem nada a ver com eu confesso que eu já não lembro mais como que cada um vota, mas tinha essa questão, quando a gente tratava do AI-68 e o colegiado no outro processo, a gente mantém a principal, no 68 a gente, né, acabava acolhendo a decisão do colegiado, mas eu não lembro como que, eu lembro que tinha uma diferença, mas eu não lembro como que cada um votava. Eu lembro vagamente que tinha alguma coisa assim, como são 2 recursos, o primeiro mas o recurso é no mesmo processo, né? São 2 processos. Eu tenho a impressão que é só depois no outro. Eu só voto no outro. Quando são 2 recursos no mesmo processo, eu não faço adequação. Aí, quando são 2 processos diferentes, eu mudo. Aí, nesse caso, espera só um pouquinho. Mas aqui são diferentes. A gente julgou o principal no item 146. A gente julgou o 165. Não, 146. 146, tá. Que foi o principal. E agora a gente está julgando o 68 no 147. Como está em processo diferente, é isso que o Pedro Paulo falou. Como a gente já está num processo diferente, mas na mesma pauta, eu já aplico o resultado do principal, já me dou por vencida e aplico. Então, eu vou acompanhar pelas conclusões do relator. Obrigada, Pedro. Porque, inclusive, o fundamento dele, na verdade, não é nem o mérito, mas é só a reprodução do resultado. Só é a reprodução, né? Eu não vou falar nada de mérito, Ana. Entendi. Então, acho que não teria nem conclusões. Tem que fazer pelas conclusões. Então, aqui eu já vou me adaptar ao resultado da principal. Pedro está certo. Obrigadão, Pedro. Boa lembrança, conselheiro Pedro Paulo. Eu também já não estava... Eu estava achando que tinha alguma coisa que a gente tinha que lembrar. Bem, eu sou só um rostinho bonito aqui no colegiado, né? Tá certo. Então, o conselheiro relator conheceu e, no mérito, negou o provimento ao recurso, estamos julgando o recurso do contribuinte já na obrigação acessória, né? E aí, a conselheira Ana Paula, então, está revendo o voto no sentido de que já é a aplicação na acessória do principal, não é isso? E conselheiro, então, Pedro Paulo. Acompanhe, relator. Conselheira Ana Cecília. Você vai acompanhar, já que a assessória está seguindo, né, o resultado da principal, estou acompanhando. Conselheiro Maurício. Fala, pode abrir o microfone? Desculpa, acompanhe o relator. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho o relator. E aí a conselheira Rita também, né? Eu também. Então, nesse do recurso especial do contribuinte, conhecer e no mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento. Aí eu quero ver quem está votando pelas conclusões. Votaram pelas conclusões. Não, acho que não teve conclusão. Nessa etapa... A Ana Paula acabou de falar, não falou, Ana Paula? Depois o Mário me explicou que não tinha porquê, porque ele só reproduziu. Só vou dizer que estou reproduzindo o resultado da obrigação. Então não precisa, tá bom. Então ninguém votou pelas conclusões, certo? Aí agora, em relação ao recurso especial da PGFN,
que é a retroatividade benigna, o conselheiro votou por conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. E aí eu pergunto os votos, conselheira Ana Paula. Desculpa. Agora a obrigação acessória. Retroatividade benigna. Isso, aí eu sigo o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Eu sou relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Maurício. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheira Rita. Eu também voto com o relator, então, em relação ao recurso especial da PGFN, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, também por unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Assim, fomos no 147. Agora, nós vamos ter outro pedido de acompanhamento da Fazenda Nacional, aproveitar que a procuradora, doutora Patrícia, está aqui e está com a imagem aqui ainda firme. Vamos ir para o 149 e 168, pode ser? 149. E aí acaba a pauta da tarde, viu, presidente? É? Ah, que bom, então a gente pode retornar, e eu tenho 2 com a sustentação de gravada, viu, Ana Paula, seus 45 e 106, aí você verifica se é possível, 45 e 106, que aí a gente termina esses que ficaram para trás com sustentação oral gravada. Ao vivo, a vídeo, a gente não vai poder, porque a gente já dispensou. Então, o número 149 da pauta, conselheira Ana Paula, é embargo de Ajinomoto do Brasil, Indústria e Comércio de Alimentos. Esse 149 do Ajinomoto, ele é um processo um pouco confuso. Na verdade, até acho que eu que não entendi direito. Ele vem um embargos de declaração. Eu achei que o embargo estava reclamando o que estava no dispositivo, e aí o Mário acabou pegando vista, porque a gente começou... Eu falei uma coisa e depois o Mário ficou um pouco confuso também, né, Mário? Se aquilo que eu tinha falado era mesmo. Porque esse processo, ele já foi e voltou 2 vezes, eu confesso. Então já chegou uma hora que eu já não estava mais entendendo embargos. E aí eu vou até, Mário, vou deixar você explicar, porque no dia você entendeu melhor do que eu o processo. Tá, deixa eu só tentar abrir a peça aqui. Esse processo ficou com vista, ele era pelo que eu tenho aqui, era de junho, né? Ficou com vista para o conselheiro Mário, com vestido coletivo, a relatora votou por acolher os embargos. Nesse ponto, o pedido de vista, não votaram os demais conselheiros. Presidente, deixa eu só abrir o e-processo aqui, ele está rodando, só porque tem uma informação no próprio e-processo que ela é importante para abrir o aqui. Bem, deixa eu ver aqui não acórdão, mas esse segundo embargo... Era assim, só para ir lembrando, né, na data, quando eu julguei esse processo da Ajinomoto, eu julguei 5 processos juntos. Inclusive, um deles, o conhecimento ficou com a Rita, os demais eu fiz conhecimento, alguns eu fui vencida, e no processo, alguns não, né, todos de principal eu fui vencida, o voto acabou ficando do Heitor, e no acessório, que foi a confusão que eu acabei fazendo, né, Mário? Eu achei que estava julgando um processo acessório e reproduzi o voto do principal. E a bem da verdade é que naquele era um voto que eu ficou com a confusão, porque justamente essa coisa, como eu voto de um jeito, mas na acessória eu assumo o que aconteceu na principal, acabou gerando toda essa confusão. E aí o contribuinte recorreu a primeira das vezes, né? Porque foram 2 embargos, porque são 5 processos, então só para esclarecer. Quando o contribuinte recorreu, ele recorreu dizendo, não, mas esse não é o seu voto. É que, na verdade, realmente não era o meu voto, mas eu usei o voto do Heitor porque eu me considerei vencida, né? Naquele mérito. E aí, Mário, acho que seria bom você... Não, já consegui abrir aqui. O que acontece aqui é o seguinte, esse é um processo de obrigação principal, né? E nós tivemos outras obrigações principais, como a conselheira Ana Paula já falou, e tivemos também o AI 68, né? E o que acontece? Deixa eu até ver, eu fiz a anotação de qual o processo do AI 68. O AI 68, cota patronal, obrigação acessória, está no processo 13.888.003829/2010-58.
E aí o que aconteceu aqui foi uma questão muito simples. Aliás, uma outra... Vou falar o que aconteceu. O que aconteceu foi que o voto da obrigação principal foi colado lá na obrigação acessória, foi uma troca do voto. E o voto da obrigação acessória veio e foi colado aqui na obrigação principal. Então, o contribuinte, o que ele reclama, o que ele pede é o seguinte, ele deixa bastante claro, porque as obrigações principais, elas foram resolvidas pelo voto de qualidade, e ele deixa bastante claro que o que ele quer é que se reconheça que aqui também essa obrigação principal também foi resolvida, foi julgada desfavoravelmente a ele pelo voto de qualidade, para que ele possa ir para a justiça. E isso é tão um fato, né, que com relação aos outros processos, ele já entrou na justiça, já tem anotação, inclusive nesse aí, se vocês abrirem, vai ter uma anotação do contribuinte questionando o voto de qualidade na justiça. Agora, o interessante é que ele fala que foram trocados os dois e não trouxe de volta a obrigação acessória. A obrigação acessória ele aproveitou e entrou na justiça lá dizendo que era voto de qualidade. Mas, enfim, é a estratégia dele, é lícito que ele faça isso. E o que acontece também? Ele entra com esses segundos embargos, ele entrou com esses embargos, que já tinha o primeiro, como a conselheira Ana Paula falou, fora do prazo para apresentação de embargos. Então, se fosse só um embargo de declaração normal, já teria morrido e tal, mas a presidente do CARF, ela assumiu essa questão como tendo sido um lapso manifesto, né, e acolheu esses embargos mesmo fora do prazo para resolver essa questão, né, esse lapso. Ou seja, ela recebeu como embargos inominados para resolver o lapso manifesto. Então, a minha proposta de encaminhamento para esse processo é que a gente diga isso, foi colado, porque eu vi aqui que a Ana Paula até começou a discutir a questão da obrigação principal, mas eu acho que não é isso, todos os processos já foram julgados. Então, assim, inclusive lá tem voto do Heitor, né? Isso. Até eu ia fazer só um comentário. O que ele diz o seguinte, que quando ele embargou, eu corrigi a ementa e corrigi o voto, né? Mas não corrigiu o dispositivo na ata. E aí, por isso que a doutora Adriana falou, realmente, então agora corrige o dispositivo na ata. Tanto que eu coloquei, onde se lê, leia-se. Mas daí não leia-se, eu fiquei meio sem saber o que colocar. Porque daí eu tenho que ir lá no nome daquelas pessoas que estavam no dia, né? E dizer que ao invés de foi unanimidade, tem que constar a qualidade. Mas eu acho que a gente poderia fazer mais nesse processo, sabe, Ana Paula? A gente deveria ir buscar lá na obrigação acessória o voto lá realmente está errado, é outro voto, e dizer, olha, o voto desse processo é esse, e colar aí, dentre aspas mesmo. Embargos anterior, porque esse processo teve 2 embargos, né? Sim, mas no embargo anterior ele não está colado, não. Eu acho que o que deveria trazer era trazer o voto, seu voto vencido e o voto vencedor do Heitor e dizer, olha, o resultado para aqui é esse. E aí dizer, aí sim, corrigir o dispositivo do acordo, a parte dispositiva do acordo, e colocar que foi por voto de qualidade. Olha, o dispositivo é esse, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso do contribuinte ou dar provimento ao recurso da fazenda, eu já não me lembro mais. Entendi. É que, na verdade, o que acontece? Mas teve um embargos que eu já coloquei o voto do Heitor. Então, foi aí que eu me confundi. Por isso que eu achei que era nesse, que já tinha tido o primeiro embargos, entendeu? Não, aqui teve embargo. Deixa eu ver como é que está o acordo. Porque eu acho que eu já corrigi o voto e a ementa. Eu não estou conseguindo abrir, meu processo está lento. Está um pouquinho lento. Mas eu me lembro que teve um que eu já coloquei, daí ainda até a doutora Marilina falou, não esquece, coloca a ementa também, já para garantir, embaixo da ementa de embargos, coloca também a ementa nova que ele queria, né? Não, deixa eu dizer para você como é que ficou não estou conseguindo abrir. O dispositivo aqui, eu vou ler para você. Ficou assim, ó. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, eu já estou no acordo de embargos, em conhecer e acolher os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas no acordo 9202005557, sem efeitos infringentes, mantida a decisão original. Aí realmente não dá para, acho que não dá para, na ementa
Na ementa tem as regras de percepção da PLR devem constituir... Daí eu coloquei a ementa correta aí, tá? Isso, a ementa é essa. Lá dentro eu explico que essa era a ementa inicial que eu deveria ter colocado. Sim. O que tem que colocar aqui, eu entendo que é só, pode ser a mesma coisa que está dizendo assim, ó, sem efeitos infringentes, apenas para que se conste que foi por voto de qualidade, não por unanimidade. Isso, exatamente. Porque o primeiro embargo, doutora Maria Helena, eu fui lá e coloquei o voto certo e a emenda. Não, o voto já está. Realmente, o voto da conselheira já colocou. Aí a doutora Adriana falou, não, ó, vou considerar, já foi corrigida a ementa, foi corrigido o voto, agora vai lá e corrige a ata. Foi isso que falou. É o dispositivo, é só colocar que o dispositivo correto... A ementa foi trazida, a daquele... A ementa já foi trazida, tudo bonitinho, é só corrigir o dispositivo. E aí eu acho interessante colocar bem, né? Colocar 2 pontos. Isso. E colocar o dispositivo correto, entre aspas, para que o contribuinte... Aliás, é esse o intuito do recurso dele. Até eu coloquei ali, ó, então, nesse sentido, aonde se lê, né, acordam os membros por unanimidade, a gente tem que registrar que leia-se a mesma coisa, só que tirando unanimidade, ficaria, então, vencidas as conselheiras Patrícia, João Vitor, Ana Paula e Ana Cecília, por voto de qualidade, né? Sim. É que eu só não sou, então agora é só... mudar esse segundo embaixo, que seria... Peraí que a gente já... É melhor a gente já fazer aqui, né? Aí eu preciso de ajuda só para não errar aqui. Acordam os membros do colegiado em conhecer, por unanimidade de votos em conhecer do recurso especial e no mérito, não por maioria. Aqui que é por qualidade, né? Isso, não, aí é bom a gente pensar no dispositivo primeiro, né? Que aí, com base no dispositivo a gente já faz. Que aí, na verdade... Eu acho que aqui já é o... Bom, eu colocaria, assim, conhecer e acolher os embargos de declaração para sanando o vício apontado no acórdão de embargos, que já é o de embargos, né? Uhum. O de embargos, número. Aí, 9202... 007. 411. 007-411, de 29 do 11 de 2018, aclarar os fundamentos do dispositivo do acórdão e da ata, né? Fazer constar no dispositivo e na ata do dispositivo do julgado. Não, a ata não tem. Agora eu vou corrigir. Eu entendo que a ata, a gente não tem como agora. O embargo é para a gente não ter que mexer na ata. Se a gente pudesse agora voltar para trás e alterar a ata, aí a gente alterava o acórdão. Entendeu? Então, justamente, sempre a diferença que eu tenho, assim, às vezes, de posicionamento aqui no próprio CAF, é que a gente evita por isso a gente olha tudo, né, e aí raramente isso acontece, e aí a gente pede para os conselheiros conferirem, porque depois que fecha a ata, né, que passa aquele prazo, eu não gosto de reabrir, até porque a gente tem a sessão pública, e aí depois as pessoas vão olhar, mas alterou a ata, como assim, né? Então, aí depois a solução é por embargos, por isso que a gente faz embargo. Por isso que não tem que anotar a ata agora é essa, né? Na hora que a gente alterar a decisão, né, creio que a gente não tem que voltar para trás para alterar a ata, porque se a gente alterar a ata, aí a gente pode fazer um acordo de acordo com a ata alterada, a gente não precisa fazer embargo, entende? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu concordo com a senhora, eu que acho que falei ata, mas era só dispositivo mesmo. É o dispositivo. Na hora que a gente muda aqui, automaticamente aquela ata já não... Né, ela tipo, essa de agora se sobrepõe. E daí, doutora Maria Helena, ficaria como, então? Aclarar os fundamentos do... Não, eu estou pensando em colocar somente assim, que é o que ele está pedindo agora. O resto tudo já foi feito, né? Tem o voto, a emenda direitinho, e aqui está tudo certinho, só não foi dito que era por voto de qualidade. Não tem efeitos infringentes, porque tanto faz voto de qualidade como a unanimidade, ficou... O resultado era o mesmo, né? Ele vai fazer constar no dispositivo do julgado que o resultado, eu pensei por assim, o que vocês acham? Foi
por voto de qualidade, aí eu ponho vencidos, né? Vencidos, aí eu tenho que dizer os vencidos lá na época, né? Vencidos os conselheiros. Né? Porque a gente está dizendo aqui que é sem efeitos infringentes com o mesmo resultado. Só um minutinho que eu acho aqui, presidente. Ou a gente pode fazer melhor ainda, né? Julgado que o resultado foi por votos de qualidade, aí vou assim, ó, foi por votos de qualidade, 2 pontos. Desculpe, votos de qualidade, vírgula, conforme a seguir. Aí a gente bota assim, ó, 2 pontos. Por voto, resolvem, né? Fomos vencidas, acho que eu, a Patrícia. Era fazenda, era recurso da Fazenda? Deixa eu te dizer. Era da Fazenda. Da Fazenda, isso mesmo. Conforme a seguir, vejam, no mérito, não é isso? A dúvida não é no conhecimento, né? Não tem dúvida no conhecimento. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento ao recurso. Que eu acho que é isso que ele quer, provimento ao recurso. Enquanto a gente não fizer isso, eu acho que ele vai embargar. Vencidos os conselheiros. Aí quem foi? A Patrícia, o João Vitor, porque ele estava como suplente convocado, a Ana Cecília tem um registro de que ela não votou nesse dia. Patrícia da Silva, né? E a Patrícia da Silva, isso. Tá. Patrícia da Silva, João Vitor... Ana Paula, Patrícia... João Vitor, eu sei que é Aldinute. Qual que é o seu nome, João Vitor? Pode falar? Ribeiro. João Victor Ribeiro Aldinute. Desculpe, eu fico só Aldinute. Ribeiro Aldinute. Aí quem é depois? A Rita Elisa Reis, essa da Costa. A Rita não aparecia nesse, Rita, só para te esclarecer. Aparece. E como era acessória, teoricamente, não, mas só para ela entender por que no primeiro que vem, eu e ela não teríamos votado. Por isso que eu estou resgatando os nomes, porque tem que se registrar certinho. Como deveria... por isso que eu estou pegando da obrigação principal, Ana Paula. Isso, Então vai ficar assim, ó, por voto de qualidade, dá provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Ana Paula, Patrícia, que é a relatora, Patrícia da Silva, João Vitor, suplente convocado, e Rita Elisa do Reis Baquieri. Eu acho que é isso. Então, agora vamos lá. Ana Paula Fernandes, né? Tem o nome, Ana Paula, não me lembro. Não, é só isso mesmo. Ana Paula Fernandes, relatora. Aí sim, Patrícia da Silva, João Vitor Ribeiro Aldinute, aí suplente convocado, certo? Convocado, e Rita Elisa Reis da Costa Baquieri, que lhe negaram, não é isso? Provimento. É isso que ele quer, que a gente resgate o que tinha sido escrito lá, naquele momento. Então, veja, Mário, vocês todos me corrijam aí, que o Mário está anotando também, né? Por unanimidade de voto, não sei ainda, estou colocando aqui. Vamos ler toda, presidente, todo o resultado aí que você anotou, toda a sua decisão? Que aí eu acompanho. Conhecer e acolher os embargos de declaração para... Os embargos não é nem declaração, né? A gente bota embargos só. Porque sempre a gente bota embargos só. Para, sanando o vício apontado no acórdão 9202.007.411, de 29/11/2018, fazer constar no dispositivo do julgado que o resultado foi por voto de qualidade, conforme a seguir. Porque não basta ser com voto de qualidade, tem que dizer também direitinho os vencidos, que eram aqueles lá atrás que vão bater com a da obrigação principal, sobre a qual não teve embargo nenhum. Né? Conforme a seguir, no mérito, por voto de qualidade, dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Patrícia da Silva, conselheiros Ana Paula Fernandes, relatora, Patrícia da Silva, João Vitor Ribeiro Aldinute e Rita Elisa Reis da Costa Baquieri, que lhe negaram provimento. É isso? Isso.
ou até melhor, já fazer constar o dispositivo correto. Fazer constar, ou corrigir o dispositivo para, melhor, tá? 29 do 11, corrigir o dispositivo do julgado para, aí 2 pontos, aí, no mérito, porque é só no mérito, né? O coisa foi por unanimidade de votos, né? O mérito, certo? Julgado. Aí é a mesma coisa, no mérito, ficou correto assim? Acham que ficou direito assim? Tá, provavelmente. Acho que ficou bom, doutora Marilena, acho que agora corrige. Tá. Mário, depois lê aí que você tá, eu tô aqui anotando e você tá digitando, aí de repente fica mais claro. Tá, então eu vou ler aqui. Os conselheiros. Tá, ficou assim, presidente. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos para, sanando o vício apontado no acordo 9202-007-411 de 29 de 11 de 2018, sem efeitos infringentes, corrigir o dispositivo do julgado para, 2 pontos. No mérito, dar provimento ao recurso especial, no mérito, por voto de qualidade. Põe completo aí, ó, 2 pontos. Por unanimidade de votos, não tem problema no conhecimento não, né, Ana Paula? Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por voto de qualidade. Aí já fica completo. Por unanimidade de votos. Peraí. O que o contribuinte embargou foi o acórdão de embargos, não é? Que deveria ter constado isso, não é isso? Isso. Então, olha só, desculpe, mas vamos ver se agora a gente não tem mais nada. Corrigir. Mário, pode ler para mim, que eu sou só a fazer um adendo ali, que eu acho que é importante. A conhecer e acolher os embargos para, sanando o vício apontado no acórdão de embargos tal, certo? Corrigir o dispositivo do acórdão tal, que aí eu vou corrigir lá atrás, certo? Sem efeitos corrigir o dispositivo. Não, peraí, presidente. Como é que é? Olha, o contribuinte está tentando já 2 embargos corrigir o lá de trás, aquele que foi. Tá, então vamos colocar os 2 aqui. Não. Tá. Ele está embargando esse agora, certo? Corrigir o dispositivo do acórdão. Tá. Aí eu vou pegar o primeiro, tá? Isso, para corrigir o dispositivo do acórdão número tal, porque lá no de embargo tinha que ter constado isso. Corrigir o dispositivo do acórdão. Deixa eu pegar aqui o número dele. A gente corrigiu o voto, corrigiu a emenda e tinha que ter corrigido o dispositivo. É isso. Tá. E aí agora eu tenho que dizer que é lá de trás, porque o que ele está dizendo é que o acórdão não atendeu a tudo. Não sei se eu estou... Não, tá certo. Com isso. Só estou querendo achar o acórdão aqui pra gente... Acórdão de especial. Achou já? É porque eu tenho... É o 9202 005 977. Número 9202 de 26 do 9 de 2017. 26 do 9 de 2017. Gente, que esse processo é antigo, né? Sem efeitos infringentes. Para acórdãos. Pode colocar o resultado inteiro, presidente? Sim, é o que foi lá, né? Você está pegando lá de trás. Aí ficaria esse aí, né, Ana? Né? Tá, deixa eu ler novamente. Ana Paula, esse do 2017. Sim. Isso, então fica assim, presidente. Vai ficar... Escrevi a palavra acórdãos 2 vezes aqui, mas eu acho que é necessário. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer e acolher os embargos para sanar o vício apontado no acordo 920207.411 de 26 de 11 de 2018, sem efeitos infringentes. Acórdão de embargo, tá? Esse aí é de embargo. Eu vou colocar o de embargo. Acórdão de embargos. Acórdão de embargos número 9202-007-411 de 29 de 11 de 2018, sem efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo do acórdão 9202
005-977, de 26 de 9 de 2017, para, 2 pontos, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula, relatora, Patrícia da Silva, João Vitor, suplente convocado, e Rita Elisa do Reis Baquieri, que lhe negaram provimento. Aí, só completar para ficar o dispositivo todinho. Designado para redigir o voto vencedor. Sim, o conselheiro Heitor, né? Isso. Aí é isso, presidente. Ok. Ficou certo assim? Vamos então tomar os votos? A gente então está agora corrigindo o que deveria ter constado. A única coisa que faltou nesse acórdão de embargos, né? Que visava corrigir o outro acórdão lá atrás, em todos os sentidos, que tinha sido replicado indevidamente a uma obrigação. A obrigação principal tinha sido julgada como se ela fosse acessória. E aí, claro que mudou totalmente de tudo o resultado. E o contribuinte tem o direito de realmente de ver tudo certinho já como era antes, como deveria ter sido desde o primeiro momento. Bem, a conselheira Ana Paula, então, está encaminhando nesse sentido, né? Fechou essa redação, é isso? Aí o conselheiro Mário, que foi o revisor, né? Está também fechando isso, né, conselheiro Mário? Sim. O conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, eu vou, por favor, eu vou pedir só para o Mário proclamar, eu vou proclamar o resultado conforme foi já escrito aí, porque para evitar de eu falar alguma coisa. Tá, então vamos lá. Alguma coisa indevida, pode falar, conselheiro Mário? Posso. Então, o resultado ficou: decisão, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos para, sanando o vício apontado no acórdão de embargos número 9202-007-411, de 29 de 11 de 2018, sem efeitos infringentes, corrigir o dispositivo do acórdão 9202-005-977, de 26 de 9 de 2017, para, 2 pontos, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, relatora, Patrícia da Silva, João Vitor Ribeiro Aldinucci, suplente convocado, e Rita Elisa Reis da Costa Baquieri, que lhe negaram provimento, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Heitor. Obrigada. Ficou ok, então? Eu acho que agora ficou ok. Era a única coisa que estava faltando, né? Bem, agora, então, vamos fazer aqueles... Nós temos dois... terminou a pauta mesmo? Deixa eu ver. Não, falta um ainda, presidente, eu acho. Tem um meu que é o 168 que ficou. É o 168, é o último de acompanhamento. Ah, sim, a doutora Patrícia está aqui ainda. Eu me perdi aí nessa coisa desses embargos, eu me perdi. Sim, ok, eu já vou olhar aqui então. Certo. Nós temos ainda um último de acompanhamento, não é isso? Agora, aqui à tarde, nós tínhamos acompanhamento da PGFN. Já fizemos 146, 147, o 149 foi esse, né, a Ginomoto. Aí temos ainda o 165, 166 e 168, não é isso, de acompanhamento? 165 e o 166 já antecipamos, que era teve sustentação oral e o contribuinte tem. Agora, então, o 166, o 168. 168, então. 168 é de relatoria da conselheira Ana Cecília, isso mesmo, Ana Cecília.
Amanhã, o contribuinte é o número 168 da pauta, vai ter o acompanhamento da procuradora, representante da PGFN, relatoria da conselheira Ana Cecília, contribuinte Manhães Moreira, Sociedade Individual de Advocacia. Presidente, antes de começar a relatar, presidente, eu vou colocar uma questão nesse processo. Ele foi distribuído, na verdade, foram distribuídos 2 processos desse mesmo contribuinte para mim. O primeiro processo que foi distribuído para mim, ele era de obrigação acessória, era uma relativa à GFIP, né? Quando eu recebi esse de obrigação acessória, identifiquei a necessidade de ter conhecimento, do conhecimento com relação ao resultado das principais. À época, estava pendente esse processo atual aqui, pendente de análise de recurso especial. Então, foi proferido despacho sobre a questão da obrigação acessória para que fosse analisado, né, a obrigação principal e fazer todo o procedimento que a gente costuma fazer com relação a isso. Aí, no primeiro momento, eu fiz o sobrestamento, né, o despacho de sobrestamento do outro processo e, posteriormente, a Secretaria apensou o processo principal, que estava pendente de recurso, ao processo de obrigação acessória, que era o que já estava distribuído para mim, então eu, por prevenção, recebi esse aqui, que é o principal. Aí, esse processo, em junho, eu indiquei os 2 processos para a pauta, né, seguiram os 2, de acessório e esse de principal. Em razão do limite da sessão virtual, do limite de valor, um deles não estava apto para julgamento. Então, eles não constaram na pauta do mês de junho, né? Eu indiquei, mas ele não foi. Nenhum dos 2 foram. Posteriormente, ao refazer a planilha de indicação da pauta, né, após a alteração do limite para julgamento em sessão virtual, em uma das colunas que questionava a vinculação do processo a outro inapto para julgamento, eu marquei sim, quando deveria ter marcado não, porque o valor agora era maior, então ele podia... E aí, o que aconteceu? O processo principal está na pauta. Ele, na verdade, o que depende dele é o outro. Esse não, né, a relação de dependência é o contrário. Então, o principal é esse que está agora na pauta, e aí o outro acessório está comigo, só que ele não entrou, apesar de eu ter indicado porque eu tinha feito a marcação equivocada. Aí, eu fiz, está todo, assim, o processo, eu não acho até que tenha prejuízo, porque o que eu posso fazer no mês que vem, enviar um e-mail para a secretaria e falar que eu marquei equivocadamente lá na planilha e pedir para que ele seja incluído no mês que vem, o acessório, né? E aí a gente já vai ter o resultado desse aqui. Então, não sei se vocês identificarem que há um prejuízo e é melhor julgar os 2 juntos, aí pode também se deixar para a próxima os 2 juntos. Mas, se não, o processo está aqui, eu posso relatar e a gente julgar o principal e no mês que vem só a acessória, que está comigo também. Bem, eu encaminho para que nós julguemos, porque só vai ter depois que afastar, né, que eles estão juntos. Exato. Mas, já que a obrigação principal já está aqui, a procuradora para fazer o acompanhamento, né, já está aqui na sessão. Então, eu não vejo problema, assim, se fosse o contrário, sim. Aí é só que vamos ter que desapensar, né, para a sessão que vem, para as próximas sessões, né? Se não der tempo para a próxima, creio que dê, mas para outra aí é só depois indicar o outro, que aí já é mais fácil também aplicar o mesmo entendimento, né, que é a obrigação acessória, não é isso, conselheira? Isso. Eu encaminharia nesse sentido, né? Ok. Então, eu passo ao relatório, tá, presidente? Pois não. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Abaixo aqui eu transcrevo a ementa do julgado. Do acórdão de recurso voluntário foram opostos embargos de declaração, que ensejaram um outro acórdão de final 546, que aqui também eu transcrevo a ementa. No que se refere ao recurso especial, houve a sua admissão para discutir a questão da tributação previdenciária sobre lucros distribuídos aos sócios em montante diverso do constante do contrato social. Aí aqui eu coloco os argumentos que foram trazidos pela Procuradoria, em síntese que o excesso distribuído em montante diverso do que consta no contrato social deve ser oferecido à tributação previdenciária. Dispõe o fisco que, na época em que se deu a distribuição, o contrato social não previa distribuição de lucros em proporção diversa do quantitativo de cotas de cada sócio. Por esse motivo, o excesso no repasse do resultado
da empresa para a referida sócio foi considerado prolabore indireto e, por esse motivo, foi incluído na base de cálculo. O contrato social da empresa previa que a distribuição de lucros fosse efetuada na proporção das cotas de cada sócio. Nesse sentido, não há amparo legal para que o repasse do resultado se dê de maneira diversa, posto que o artigo 1007 do Código Civil estipula que, salvo previsão contratual em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Menciona que a ata de reunião de cotistas acostada da folha 170 e 171 somente foi efetuada em 2005 e não serve como meio de alteração da cláusula 6ª. Havendo pagamento a sócio sob título de distribuição de lucros, a parcela que extrapola o percentual recebido no contrato revela-se um pagamento sem causa, o que deve ser tratado como remuneração. Deve, portanto, prevalecer a incidência das contribuições sobre a parcela dos lucros distribuída em afronta determinada ao que determina o contrato. Aí, por outro lado, a contribuinte, em suas contrarrazões, alega que não assiste razão à procuradoria, uma porque o acórdão reconhece que, de forma clara e taxativa, que a recorrida apresentou prova documental a comprovar a legalidade do procedimento adotado, documentos esses juntados às folhas 970 e 971. A liberdade de alteração do contrato é ampla aos sócios administradores, sendo de tal forma inconcebível a assertiva da Procuradoria de que tal alteração não serviu para modificar a cláusula. O acórdão recorrido e prolatado por unanimidade afirmou que, diante do próprio contrato social apresentado, mostrava de forma inequívoca que o sócio, Joaquim, como sócio majoritário, permitia firma de forma isolada a ata da reunião de cotistas. Verifica-se que se está falando em distribuição de lucro apurado em 2004, portanto, ainda passível de distribuição em 2005. Por sua vez, diante da liberalidade garantida, inclusive condicionalidade, os sócios entenderam por alterar os percentuais de participação nas cotas e distribuir a partir de então de forma equânime. Sócios têm direitos aos lucros da sociedade na proporção da participação, porém o contrato poderá estipular a distribuição e dividendo de forma diversa. O sócio que contribuiu apenas com serviços também tem direito ao recebimento de lucro, porém seus dividendos são calculados pela média do montante distribuído aos demais sócios. E aí, dentre outros argumentos, inclusive um dos últimos aqui foi no sentido de que a decisão trazida pela Fazenda trata de distribuição de lucro em percentuais acima dos previstos no contrato vigente no momento da distribuição, situação diversa da constante nos autos em que a recorrida altera o contrato e posteriormente faz distribuição. Aí, presidente, no que se refere à análise aqui do recurso, tem uma questão de conhecimento, sustentar a recorrida à impossibilidade de conhecimento do recurso especial, considerando, em suma, que a decisão trazida pela Fazenda trata de distribuição de lucros em percentuais acima dos previstos no contrato social vigente no momento da distribuição, situação diversa da constante dos autos em que a recorrida altera o contrato social e, posteriormente, faz a distribuição. Aí que eu fiz um quadro com a comparação entre o acórdão recorrido e algumas razões que fundamentaram e o acórdão paradigma, que é o 2401002873, que também aqui eu faço a transcrição de alguns trechos e da emenda. Da emenda do recorrido, já se extrai o seguinte: a distribuição de lucro relativa ao ano de 2004 foi efetuada nos moldes permitidos pelo contrato social da sociedade empresária. Por outro lado, o paradigma severo. Incidem a distribuição de lucros, parcela excedente ao que determina o contrato social e incidência de contribuições. Incidem contribuições sociais sobre parcela do lucro distribuída em desacordo com o que determina o contrato social. No recorrido, foi razão para decidir, relevante para a decisão do colegiado, a seguinte situação: do exame do contrato social e alterações às folhas 28 e 79, volume 1, vê-se que o senhor Joaquim é sócio majoritário, o que lhe permitiu firmar sozinho a ata de reunião de cotistas efetuada em 28 de 2 de 2005, documento já referido às folhas 970 e 971. E deliberou sobre a equânime distribuição de lucros relativa a 2004 entre os sócios majoritários. Dessa forma, os valores relativos à distribuição de lucros da sócia Maria devem ser excluídos da base de incidência da contribuição previdenciária. Então, o fato de ter ocorrido uma alteração contratual por um dos sócios anterior à efetiva distribuição dos lucros foi razão essencial para que o colegiado entendesse ali na ocasião que essa distribuição ela ocorreu de acordo com o contrato social pós-alteração, né?
Já, por outro lado, aqui o acórdão recorrido, ele firma na premissa de que a distribuição de lucros ela se deu em descompasso com a previsão contida no contrato social. E aqui não tem essa discussão no paradigma. Na verdade, aqui no paradigma, a contribuinte ela levanta outras argumentações, a empresa ela levanta que a situação de que os lucros, que a distribuição de lucros está prevista na legislação como remuneração do capital, totalmente isenta de impostos, e não há previsão que determina a retirada, então ela nem ataca essa questão de os lucros terem sido distribuídos em descompasso ou não com o contrato social, não teve essa peculiaridade relativa à alteração do contrato. Então, aqui no paradigma foi, então, negado provimento ao recurso do contribuinte, porque entendeu-se prevalecer a incidência das contribuições sobre a parcela dos lucros distribuída em afronta ao contrato social. Com a análise desses acórdãos mencionados, em um primeiro momento, é possível se extrair uma convergência de entendimentos no sentido de que a distribuição de lucros deve ocorrer nos termos do contrato social para que seja afastada a incidência das contribuições previdenciárias. O acórdão recorrido tomou como premissa a existência de uma alteração contratual anterior à efetiva distribuição de lucros, de modo que, quando houve a distribuição, esta ocorreu em conformidade com a referida alteração, portanto, em consonância com o contrato social. E o acórdão paradigma partiu da premissa de que a distribuição de lucros se deu em desconformidade com o contrato social. Não houve aqui a alteração contratual relativa à distribuição. Então, nesse contexto, eu estou entendendo que as decisões foram distintas porque partiram de situações fáticas diferentes, motivo pelo qual não se mostra possível identificar a divergência jurisprudencial suscitada. Diante do exposto, eu voto em não conhecer do recurso especial interposto pelo Procuradoria. Ok. Conselheiro Mário. Presidente, ainda estou dando uma olhada aqui no recorrido e no paradigma, se puder esperar um pouquinho. Sim, claro. Também estou olhando. Ana, como é que foi que aconteceu essa distribuição? Que está tão resumido aqui, eu não entrei. Pode falar. Foi assim, Mário, é uma sociedade aqui de advogados, né? O majoritário tinha 60 e poucos % do capital, né? Uhum. E eram 2 sócios apenas, né? E essa outra pessoa que recebeu, depois, que tinha apenas 30 e poucos %, né? Foi feita uma alteração no contrato, né? Uma alteração contratual falando que a divisão dos lucros seria de forma equânime, considerando a prestação dos serviços dessa outra pessoa, né? Eram só 2 sócios dessa senhora. E aí foi realizada a alteração contratual. Os lucros, eles se referiram ao ano de 2004 e foram distribuídos em 2005. Aí o colegiado ACO, ele entendeu assim, olha, como foi feita uma alteração contratual e a distribuição de lucros, portanto, já se deu de conformidade com essa alteração contratual, então aqui não haveria razão para incidir para a incidência das contribuições previdenciárias, porque uma vez que não há descompasso entre a distribuição e o contrato, e o contrato social. Por outro lado, aí vem o paradigma e afirma o seguinte, olha, nesse caso específico aqui, a distribuição de lucros se deu de forma dissonante com o contrato social. Portanto, manteve aqui a autuação. Mas não teve no paradigma uma situação similar, não. Assim, no sentido de que houve alteração contratual ou qualquer coisa, não. Na verdade, a contribuinte lá, pelo que eu vi no paradigma, ela traça outras argumentações, pugnando pela não incidência, mas não no sentido de atacar diretamente esse fato de que houve distribuição de lucros
em descompasso com o previsto no contrato social. Então, para mim, o que, na verdade, o acórdão recorrido e o paradigma tem é o mesmo entendimento, de que se, uma vez que a distribuição de lucros, ela se dá de acordo com a previsão no contrato, não há incidência, pelo que consta tanto de um de outro. Então, assim, para mim, o resultado ter sido diferente lá é porque, naquele caso, se considerou e não houve pagamento consoante o contrato, distribuição consoante o contrato. Por isso que foi feita a distinção. Ok. Presidente, eu vou acompanhar a relatora. Conselheira Ana Paula. Nesse caso, eu vou acompanhar a Ana Cecília também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheira Rita. Eu acompanho. Ana, pelo que eu entendi, na verdade, a fiscalização ela não concordava com essa alteração unilateral do contrato social. E aí o acordo recorrido falou que, como ele era majoritário, ele podia fazer a alteração sozinho. Isso, e aí, como estava previsto no contrato a distribuição equânime, cumpriu o contrato social, não tinha problema. Exatamente. Acompanhe. Teria que ser um contrato... E essa discussão do contrato não quer dizer, não tem no paradigma, né, de alteração do contrato. O paradigma, ele simplesmente descumpriu o contrato. Exatamente. No paradigma ficou claro que houve distribuição em descompasso com o que estava previsto no contrato. Acompanhe. Eu também acompanho. Então, no 168 da pauta, Manhães Moreira, Sociedade Individual de Advocacia, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, passando a pauta, liberando o processo essa pauta, Ana Cecília, a gente desatrela porque é engraçado que esse é o acessório, né? Exatamente. Acessório. Na verdade, a acessória é a principal. Desatrela, e aí vai ter que indicar para a pauta o outro, né? Esse que agora está como principal, mas na verdade a obrigação é acessória, né? Aí para a gente poder após a sessão, quando for para indicar a pauta do mês que vem, se eu informar essa situação, acredito que elas já façam, né? Já separem para... É só informar. Estou falando só que agora a gente não tem como fazer isso, porque eles estão... estão apensados e um deles está na pauta, aí, mas não tem problema, Só faz uma observação, né? Ele diz que, já diz ali na planilha, ele tem que ser desapensado do outro que já foi julgado, né? O que hoje, como está apensado, né? Mas é o principal. Certo. Voltamos, então, esse era o último, né? Da doutora Patrícia, né? Então, eu coloquei todos os da pasta da tarde, quarta. Agradeço aí a participação, um prazer revê-los, ver que tá todo mundo bem, Foi né? ótimo te ver. E mês que vem estou de volta, agora eu aprendi o caminho. A Joé aguardando. Muito bom, hein? Não tem mais nenhum. Oi? Não tem mais nenhum que você vai acompanhar nessa pauta aqui, não, né? Nessa sessão a gente optou por eu participar uma tarde para ver mais ou menos, acompanhar alguns processos pontuais. E aí, a partir do mês que vem, provavelmente, vou ter uma participação maior, né, mais contínua, até porque foram aumentando os valores e a gente também já se organizou virtualmente lá na Procuradoria. Aí eu devo voltar com maior participação. Obrigada aí pela presença, prazer revê-la. Prazer, fiquem bem. Até o mês que vem, eu peço, então, para o nosso apoio, para acompanhar a procuradora, a doutora Patrícia, até a saída da sala virtual. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Vocês querem fazer o intervalo? A gente não fez intervalo, né? Agora tá. Aí, na volta, a gente terminou a pauta dessa sessão, certo? Viu? Mas veja, por favor, o apoio, se tem como eu fazer isso que eu estou querendo fazer. Nós só interrompemos agora para fazer o intervalo até as 16h30, certo? E aí nós fazemos continuarmos nessa sessão agora
da parte da tarde, e nessa sessão da parte da tarde, nós trazemos os processos que a gente possa ir julgando anteriores. E 2 deles que eu queria começar, viu, conselheira Ana Paula? É o 45 e o 106 que tem vídeo gravado, pode ser? Eu queria pular só o 106, porque eu não sei onde eu coloquei ele. Porque eu acho que eu gravei todos aqui na pasta, estão todos os meus. Eu vou ter que pegar ele aqui. Não sei o que eu fiz com ele. Porque eu já... Mas eu a gente tem bastante. Eu só queria que daqui para o final da nossa reunião a gente pudesse fazer ele, porque ele tem a sustentação gravada. Mas ele era de ontem, já que eu não estou achando, custa ele ficar para amanhã, para eu não ter que ir lá no outro computador. Não, é o que eu falei, reunião é todos os dias. Eu falei, eu só queria julgá-lo na reunião de setembro, na nossa reunião. Mas pode ser amanhã, né? Sim, pode ter até sexta-feira. É só isso. Só que eu não queria deixar para o mês que vem, porque aí a gente... Não. Eu nem sei o que fica aí nesses vídeos, assim, se a gente resgata os vídeos que os contribuintes mandam. Eu estou com todos, por mais que, olha, eu vou dizer para vocês, eu passei um mês terrível, inteiro de hospital em hospital, e eu ainda estou péssima, mas eu fiz todos os meus votos, estou com tudo pronto. Só, até o da Rita, que é para sexta, eu estou pronta para julgar. Só esse 106. Eu só falei que queria julgar ainda nessa reunião, só isso. Só não pode ser agora, porque eu não sei onde ele está, mas eu vou procurar aqui. Ele está aqui. Então, eu poderia responder o apoio, Isaías, se a gente pode fazer isso, assim, eu quero continuar nessa mesma sessão. Aí é só eu interrompo por intervalo, não é isso? Exatamente, doutora. Tá ótimo, perfeito, então. Muito obrigada. Vamos, então, fazer um intervalo e a gente retorna às 16h30, e aí vamos começar com 45 e a gente vai vendo para trás o que pode ir fazendo, tá bom? Tchau, tchau. Por favor, pode interromper, então, a gravação, por favor?